Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Pessoal, hoje é segunda-feira, dia 30 de junho de 2025. Você que conhece o nosso canal já sabe que é dia de crimes que ficaram na memória. Pois é, pessoal, está lá então o nosso quadro Crimes que Ficaram na Memória. Deixamos ele um pouquinho de lado, né, pessoal? É tanta coisa acontecendo, né? É tensão no Oriente Médio, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né, pessoal? Então, acabamos aí para não ficarmos desatualizados, deixando os nossos quadros um pouquinho de lado, mas hoje voltamos aí, vamos contar a triste história da jovem Mônica Granuso Lopes, pessoal, que infelizmente entrou aí para a galeria de crimes que ficaram na memória. Pessoal, tem playlist aqui, tem muitos casos aí sendo contados, tristes casos, né, que infelizmente foram parar aí na galeria de crimes que ficaram na memória. Então vamos à história aí da jovem Mônica Granuso Lopes, pessoal. Mônica Granuso Lopes refere-se à morte de Mônica, de 14 anos, ocorrido no dia 15 de junho de 1985, pessoal, no bairro da Lagoa, no Rio de Janeiro. Foi um dos casos policiais mais notórios do século XX no Brasil, recebendo ampla cobertura da imprensa e forte comoção popular. Foi retratado na canção Mônica, da compositora Ângela Rorô, lançado no álbum Eu Desatino, de 1985. Vamos detalhar aí o caso, né, pessoal? Na década de 1980, o regime militar acabava. O Rock in Rio, o grandioso Festival Internacional da Música, o primeiro no gênero do país, acabara de acontecer. As boates, na época chamadas discotecas ou danceterias, eram antecedentes dos estabelecimentos onde ocorrem os atuais baladas nos dias atuais, né, pessoal? Uma das mais conhecidas, construída no terreno onde havia uma antiga casa em ruínas, era Mamão com Açúcar, na Lagoa. Mas este período de grandes transformações e conquistas foi pano de fundo de uma tragédia que chocou a sociedade carioca e o Brasil, né, pessoal? No dia 15 de junho de 1985, após sair com um rapaz que frequentava a boate, a estudante Mônica Granuso Lopes Pereira, de 14 anos, despencou do 7º andar de um edifício de classe média na rua Fonte da Saudade, no bairro da Lagoa, no Rio de Janeiro. No dia anterior, Mônica conheceu o modelo fotográfico e lutador de jiu-jitsu Ricardo Peixoto Sampaio, de 21 anos, na saída da danceteria Mamão com Açúcar, e ficou encantada por ele. Os dois moravam próximos e combinaram de sair no mesmo dia para comer uma pizza. Mônica deixou o apartamento onde morava, no Humaitá, e dirigiu-se ao prédio do rapaz. Ricardo morava sozinho em um apartamento que pertencia a um tio e levou Mônica até o local com a desculpa de que iria pegar o casaco, para atrair a jovem sem muita resistência. Ricardo mentiu, dizendo que morava com os pais. A história dela foi a repetição de outro caso rumoroso ocorrido no final da década de 50 no Rio de Janeiro, o caso da estudante Aida Cury. Já contamos aqui no Crimes que Ficaram na Memória, está na playlist, tá, pessoal? O caso é Aida Cury. Violentada por 3 rapazes e atirada do terraço do 12º andar do prédio em Copacabana. No dia 16 de junho, o corpo da vítima foi encontrado em um barranco enrolado em um cobertor. O contexto, pessoal. O fato ocorre no auge da chegada da revolução sexual no Brasil, que foi influenciada aí pelo caso. As investigações. Segundo a versão de Ricardo Sampaio, Mônica correu para a varanda do apartamento e se atirou após confessar que era uma travesti. Mas a versão dele foi desmascarada por um laudo da perícia que informava que Mônica tinha sido espancada antes de morrer. Mônica morreu virgem, o abuso sexual não chegou a ser consumado. Ainda de acordo com o laudo, o corpo da vítima apresentava esquimoses provocada ainda em vida, o que afastava completamente a possibilidade de terem sido decorrentes do impacto da queda do corpo da jovem no local da ocultação. A versão do Ministério Público era de que Mônica foi torturada fisicamente e psicologicamente e depois foi levada para a varanda por Ricardo, Alfredo e Renato, né? Tinha mais 2 rapazes com eles. Mas uma terceira versão foi a que prevaleceu. Ricardo tentou abusar de Mônica, mas ela resistiu. A jovem então foi espancada e, desesperada, Mônica tentou pular para a varanda do apartamento vizinho, pela parte externa das janelas do prédio, mas não conseguiu e caiu no playground. Sem saber o que fazer, Ricardo pediu ajuda para os amigos Alfredo Patti, do Amaral, e Renato Orlando Costa. Essa é a versão oficial, né? Ambos com 19 anos, que participavam de uma festa junina que estava sendo realizada no Colégio Santo Inácio, localizado no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio.
que teriam ajudado na ocultação do cadáver. A polícia encontrou marcas de sangue no apartamento de Ricardo no playground do prédio. Seu corpo teria sido removido do playground do prédio e levado pelos 3 homens para a estrada Dona Castorina, no Horto. Ricardo teria chamado Alfredo e Renato para desovar o cadáver, após eliminar os vestígios do homicídio praticado por Ricardo, participando mesmo da lavagem do piso do playground ensanguentado onde ocorreu o impacto do corpo de Mônica. O julgamento, pessoal. Dia 20 de maio de 1990, os acusados foram à júri popular. Ricardo foi julgado pela morte da Mônica e condenado a 20 anos de prisão, conseguindo liberdade condicional após cumprir 1/3 da pena. Alfredo e Renato foram condenados a 1 ano e 5 meses de prisão por ocultação de cadáver, mas como eram réus primários, cumpriram a pena em liberdade. Em 16 de maio de 1992, Alfredo sofreu uma parada cardíaca e morreu aos 26 anos. Renato se tornou executivo de uma multinacional. Ricardo cumpriu 1/3 da pena, 8 anos e 3 meses, e depois ganhou o direito de ficar em liberdade condicional. Atualmente, ele mora no Rio de Janeiro, dá aulas de educação física e continua a frequentar a praia de Ipanema. As circunstâncias da morte de Mônica até hoje permanecem um mistério, havendo fontes de que a vítima não teria consentido em relações sexuais com ela, né? E que ficou provado, né, no exame necropsial da Mônica, né, que ela faleceu virgem. O crime é retratado na canção Mônica, da autoria da Ângela Rorô, que trata do tema semelhante na repercussão cultural, né, desse caso, né, pessoal. A morte da personagem Nicole, de Jorge Fernando, interpretada pela atriz Bárbara França na novela Verão 90, da Rede Globo, foi inspirada nesse crime. Daniela Pérez, então, com 15 anos, participou do protesto pedindo justiça para Mônica, né, pessoal, que infelizmente também teve sua vida ceifada de uma forma brutal. Também está na galeria de crimes que ficaram na memória. Tem vídeo sobre o caso Daniela Pérez também aqui na nossa playlist de crimes que ficaram na memória. Mas vamos continuar aí a falar sobre o caso da Mônica Granuso Lopes, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga que chegou pela primeira vez aqui ao canal, a se inscrever, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Sim, pessoal, eu quero pedir que você deixe o seu precioso like e o seu comentário, que é extremamente importante para nós, do canal Justiça em Foco Notícias, o que você pensa a respeito desse assunto, dos nossos conteúdos que nós trazemos aqui para vocês todos os dias, né, galera? Deixe seu comentário, fique à vontade, a casa de vocês. Então não se esqueçam, hein, pessoal? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário, seu like e siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Então, vamos lá, pessoal, nos conectar, nos conhecer. E voltando aqui para o caso, né, o triste caso da jovem Mônica Granuso Lopes. A seleção brasileira entrou em campo no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, com a missão de vencer os anfitriões para ficar mais perto de uma vaga na Copa do México, que aconteceria 2 anos depois. Os olhos de Mônica Granuso, uma estudante carioca de 14 anos, estavam grudados na tela da TV. Quando o juiz fez o apito final, o Brasil venceu o Paraguai por 2-0. Ela e a mãe Marieta respiraram aliviadas. Mal tinha se levantado do sofá quando o telefone tocou no apartamento onde as duas viviam no Humaitá, bairro de classe média do Rio de Janeiro. Do outro lado da linha estava Ricardo Peixoto Sampaio, que a adolescente conhecera na véspera, na Mamão com Mel. Mamão com açúcar, tá, pessoal? Perdão. Mamão com açúcar, uma danceteria na Lagoa, que fazia sucesso entre os jovens, não só pela música New Wave, que tocava na época, né, mas tinha liberdade com que permitia a presença de menores de idade, né? Então, por isso explica a presença da Mônica numa boate, uma menina de 14 anos de idade, né? Essa boate aí, a Mamão com Açúcar, permitia aí menores de idade nos seus eventos, né? O rapaz de 21 anos, que Mônica acreditava ter 17, convidou ela para sair. Na 7ª série do Colégio Princesa Isabel, com fama de organizada e boa aluna, ela argumentou que não precisava estudar. Ricardo, um jovem bonito que fazia bicos como modelo, insistiu, numa idade em que a sexualidade começava a desabrochar. Mônica se rendeu ao convite. Afinal, seria rápido, apenas uma pizza, né? Comer uma pizza. Seria apenas isso. Nada escondia da mãe e contou que ia encontrar o rapaz. Marieta pediu a ficha dele. Era de um colégio com o nome completo, onde morava. Ela queria saber os detalhes aí da vida do rapaz, né? Quem era ele, onde estudava,
nome completo, onde morava, essas coisas todas, né? Mônica só sabia dizer que Ricardo vivia na Rua Fonte da Saudade, mas a tranquilizou. Eu já sei me cuidar, mãe. Foram as últimas palavras que a mãe escutou da filha, encontrada sem vida, jogada numa ribanceira no dia seguinte, no dia 17 de junho de 1985. Das histórias das últimas horas de vida de Mônica, Marieta soube pouco e aos poucos. O porteiro do prédio em que elas moravam presenciou o bote de Ricardo. Assim que ele encontrou a menina, disse que precisava passar em casa, distante nem 5 minutos de carro, para buscar um casaco. E estava esfriando, mas ela se recusou. Só mudou de ideia quando Ricardo, bom de lábia, apelou: meus pais estão em casa, é rápido. Os dois pegaram um táxi até o apartamento de 2 quartos que Ricardo dividia com Alfredo Pátio do Amaral. Né? Assim, há controvérsia, né? Porque ele morava sozinha, que dividia com o Alfredo Pátio, né, pessoal? São muitas situações aí nessa história da Mônica, né? 2 porteiros do edifício solar Santa Margarida, Maria, viram quando Mônica entrou às 19 horas. Parecia tudo certo. Era apenas mais uma menina que Ricardo, por forma de mulherengo, levava para casa. Mas por volta das 19h45, a adolescente despencou do 7º andar, morrendo instantaneamente, sem que nenhum vizinho ouvisse o baque. 15 minutos depois, Ricardo saiu sem ser visto e correu para uma festa junina do Colégio Santo Inácio, um dos mais tradicionais do Rio, onde estavam Alfredo e o outro amigo, Renato Orlando Costa, de 19 anos, que dos 3 era o único na faculdade, cursava administração na Cândido Mendes, em Ipanema, onde morava. Ricardo fazia Impacto, um pré-vestibular, muito conhecido na época, né, o vestibular Impacto, um pré-vestibular, e Alfredo trancaram o curso de comunicação na faculdade da cidade. O cadáver enrolado num cobertor. O trio rumou para o prédio na Brasília do pai de Alfredo. Embora eles tivessem a missão de esconder o corpo de Mônica caído no playground, o funcionário que abriu a porta da garagem não notou qualquer nervosismo nos amigos e contou à polícia ter visto quando os 3 voltaram ao veículo com um embrulho grande nas mãos. Era Mônica enrolada num cobertor, prestes a ser jogada no porta-malas. Ricardo, Alfredo e Renato subiram a Lopes Quintas, no Jardim Botânico, até a Vista Chinesa, um lugar ermo, principalmente à noite. Lá jogaram Mônica, uma menina que, com tantas outras da mesma idade, divertia e fazia colagens em agendas e escrevia poemas, né? Jogaram ela numa ribanceira, né? Era uma jovem que gostava de fazer colagens na agenda, escrever poemas, né? Era uma jovem normal, né? Seguiam depois para a casa do pai de Alfredo. Era preciso apagar pistas. No estacionamento do prédio, no Flamengo, lavar a Brasília e as próprias roupas, manchadas de sangue de Mônica. À meia-noite, Ricardo e Alfredo voltaram para casa. Havia mais trabalho a ser feito. Um porteiro acordou com um barulho no play. Era Ricardo que jogava água no local onde a menina caíra, enquanto Alfredo esfregava o chão freneticamente com uma vassoura. Enquanto a dupla tentava apagar as marcas do crime, Marieta registrava na 10ª Delegacia de Polícia de Botafogo o sumiço da filha. Na manhã seguinte, um pintor avistou o corpo e chamou a polícia. O delegado da Gávea logo ligou a descrição da menina morta à desaparecida. Na tarde do mesmo dia, policiais foram ao prédio de Ricardo, prenderam o jovem e Alfredo horas depois foi a vez de Renato. Tinha início, então, uma investigação que chamou a atenção de todo o país, que se perguntava, afinal, Mônica se jogou ou foi lançada do 7º andar? Na delegacia, 2 dias depois da morte, Ricardo insistia na sua versão. Após alguns beijos no sofá, a menina pulara para a morte. Ela só queria beijos, ficava me agarrando e me lambuzava todo. Eu achei estranho e comecei a ficar com nojo, imaginando-a um travesti. Até que chegou um momento em que não aguentei e fiz a pergunta: você é travesti? Ela abaixou a cabeça, encabulada, e Babi pensou que eu perguntava se ela era virgem. E disse forte: sim. Eu me levantei do sofá, enojado, e me afastei. Ela então se levantou, correu para a varanda: vou me matar, vou tirar minha vida. Gritou e em seguida pulou. Não deu tempo de segurá-la, fiquei sem ação. Nunca tinha visto ninguém morrer tão brutalmente assim, disse Ricardo à época. Condenado, hoje comanda a academia. A história não convenceu o delegado Cleide Ribeiro Filho, que foi taxativo. A versão não tinha o menor sentido.
A polícia suspeitava que ele tentara abusar de Mônica, que, ao resistir, caíra ou fora jogada do apartamento. O laudo cadavérico mostrou que a menina morrera virgem e tinha marcas de espancamento. Não tardou muito para que Renato e Alfredo dissessem à polícia que o amigo costumava não só bater em moças, mas também usar o bordão para justificar a violência. Comigo não tem esse negócio de carinho, é tudo no tapa. 3 anos depois da morte da adolescente, Alfredo e Renato foram julgados por ocultação de cadáver, sendo condenados a 1 ano e 5 meses de reclusão. Mas, por serem primários, cumpriram a pena em liberdade. 2 anos depois, foi a vez de Ricardo. Após 25 horas, o júri chegou a um veredito. O réu foi condenado por homicídio, rapto, tentativa de corrupção e ocultação de cadáver. A pena de 20 anos de prisão foi elevada em 1991. Ele foi condenado primeiro, pessoal, a 17 anos de prisão, aí depois foi aumentada para 20, tá? E em 1994 ele foi solto. Cursou educação física e hoje comanda uma academia a céu aberto em Copacabana. Faz de tudo para não ser reconhecido. Procurado pelo Globo, revoltou-se por ser lembrado. Não tem mais nada a dizer. Dá um tempo, você não tem o que fazer? Me esquece. Tem vários casos por aí. Vai ver corrupção no governo, vai falar de alguém, não fala de mim. Eu devo ter alguma coisa? Vou entrar na justiça, tem seu telefone, disse para a repórter. Renato tornou-se executivo de uma multinacional. Alfredo sofreu uma parada cardíaca aos 26 anos durante uma festa de aniversário de um amigo em Nova Friburgo e morreu. A história de Mônica Granuso, para ele, terminou em 1992. Pois é, pessoal, esse é o nosso conteúdo de hoje. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Até o nosso próximo Crimes que Ficaram na Memória. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.